Olá, hoje eu quero mostrar para vocês o lançamento da Merck para preparação de meio de cultura, caldos de enriquecimento para análises de patógenos em alimentos. Então são caldos para análise de salmonela, por exemplo. O sistema vai ter caldos para análise de listéria, de E. coli enterohemorrágica. Então basicamente é um sistema para preparar caldos de cultura para análise de patógeno. O sistema se chama ReadyStream. Ele é composto de duas unidades. Essa unidade aqui, que é a unidade para preparar o meio de cultura, a bolsa com meio de cultura, e essa unidade aqui, que é a unidade de dispensação, mas ela também é o painel de controle da unidade de preparo de meio de cultura. Existem vários benefícios ao usar esse tipo de sistema. Por exemplo, a eliminação de toda a parte de autoclavagem para preparo de meio de cultura. Não é necessário, porque o meio de cultura já vem pronto. Esse meio de cultura ele vem em bolsas, assim. Então essas bolsas, elas vêm já com o meio desidratado dentro e ela vem pronta para colocar no equipamento. Basta abrir, tirar a bolsa, e aqui nós temos então o meio de cultura que vem já conectado com as mangueiras que vão ser usadas no equipamento. Então eu venho aqui, coloco o meio de cultura desidratado. Esse é o meio de cultura que a Merck já normalmente trabalha, que é chamado GranoCult, né? Então ele está granulado, e aí nós encaixamos a mangueira no sistema. Ela já vem pronta para usar, então basta desengatar aqui. Essa ponta da mangueira encaixamos na unidade de dispensação. Essa válvula, ela se encaixa nessa válvula aqui, então encaixa perfeitamente aqui. E aqui nós temos um filtro, e esse filtro ele é trocado de tempos em tempos, é trocado a cada um mês ou a cada 600 litros de filtragem de água. Então nesse caso a água passa por esse filtro, é um filtro de 0,22 micras, para justamente fazer a esterilização. Esse filtro é encaixado aqui, e essa ponta da mangueira é encaixada nessa ponta do filtro. Então se encaixa aqui, e aqui então está a instalação do meio de cultura, já está feita na unidade de preparo de meio de cultura. A entrada de água, ela pode ser diretamente, como vocês podem ver aqui, ela pode ser diretamente feita pela tubulação de água do laboratório. Então é uma água para uso de meio de cultura para microbiologia. Então você pode conectar direto na tubulação de água, ou então ter reservatórios de água aqui do lado do sistema, e esse reservatório então ele sai a água e entra na parte de trás aqui do equipamento. Então essa água entra pela parte de trás, vai vir até o filtro, passar pelo filtro e fazer todo o processo. O primeiro processo, obviamente, é o processo de preenchimento da tubulação com essa água. Então, se vocês podem observar, chegando aqui um pouco mais perto, o sistema ele está já pensado para guiar o técnico na operação que ele vai fazer. Aqui o LED está brilhando, piscando aqui o LED de filtro, e nós observamos aqui no painel que está pedindo para fazer o escaneamento do código QR que vem aqui nessa etiqueta do filtro. Por quê? Porque ele lê o tempo de vida de aplicação desse filtro, que é de um mês ou 600 litros de meio de cultura. Então é isso que nós vamos fazer. Então ele está pedindo ali escanear o filtro. Escaneamos o filtro e ele indica aqui então que é o filtro de um volume de 600 litros ou de até 30 dias.
Próximo aviso aqui é escanear o código da bolsa de meio de cultura. Então, a gente vem aqui, tem um código QR aqui, escaneamos ele também. Ele já indica que é então uma bolsa para fazer 133 amostras com 225 ml. Então, essa é uma bolsa que vem com meio de cultura concentrado. Então, o que acontece? Ela é uma bolsa de 3 litros, mas que permite 30 litros como volume. Então, se nós formos dispensar em volume de 225 ml para análise de salmonela, essa bolsa aqui permite fazer até 130 análises. Perfeito. Agora, o que aconteceu aqui? Nós já fizemos o escaneamento dos dois códigos QR e está começando a piscar então o Prime. O que é esse Prime? Ele está pedindo para que nós preenchermos a mangueira com água. Então viemos aqui, então já tem, basta pressionar e ele vai bombear. Vai começar a preencher todo o sistema com água. Então a gente faz o Prime várias vezes, então Prime novamente, para eliminar as bolhas de ar. E aqui nós temos uma válvula para sair o ar do filtro. Então, quando está preenchido a mais de 90% do filtro aqui, nós já poderíamos parar de fazer esse Prime, não? Mas por enquanto ele está piscando ali. Nós continuamos. Então tem aqui um papel absorvente que a gente sempre coloca para absorver essa água da retirada do ar. Tira um pouquinho mais. Perfeito, podemos descartar. E agora então já não tem mais ar no sistema. Nós, mais uma vez, podemos pressionar novamente para parar. Muito bem. O próximo passo agora, observe que ele está piscando a luz de preenchimento da bolsa com meio de cultura, com a água. Mas primeiro ele está escrevendo aqui no painel, abrir a cabeça da bomba. Então já fiz isso e ele indica o seguinte. Normalmente, quando é a primeira vez que nós estamos iniciando o trabalho com o equipamento, ele pede para fazer uma calibração. O que é essa calibração? Ele mostra ali que é necessário fazer a calibração e começa a piscar aqui o símbolo, o LED da água. Por quê? Porque ele faz com que o sistema bombeie dois volumes de 300 ml, um volume de 500 ml e um volume de 750 ml. Como o sistema é feito através de volume, o que nós fazemos é tarar o becker, colocamos aqui, pressionamos água e ele vai preencher com 300 ml. Depois nós pesamos o becker e verificamos se realmente deu 300 gramas ou às vezes deu 301 gramas. Vai estar aqui indicando para que nós pressionamos o sinal de mais ou o sinal de menos para colocar 301 ou baixar para, por exemplo, 295, 300,50. Então, dá para ir ajustando e calibrando o sistema para que sempre o volume que vai ser adicionado de meio de cultura seja o volume correto. Nesse caso aqui, como o sistema já foi calibrado, ele já está pronto para preencher com a água e começar a hidratar o meio de cultura. Então basta pressionar aqui para preencher. Aqui, o que vai acontecer? Todo o sistema já está com água, menos essa mangueira. Essa mangueira ela não está na bomba,
Justamente por quê? Porque a água vai passar pelo filtro, vai entrar nessa posição e vai começar a ser bombeada para preencher a bolsa. Então ele está pedindo para confirmar, pressionando o sinal de mais. Ele começa então a bombear aqui. Então, se vocês observarem, já está enchendo a bolsa de meio de cultura. Então, o volume indicado aqui no painel é de 3 litros, porque essa bomba, a hora que nós escaneamos o código QR, apareceu que é uma bolsa de 3 litros. Então, o sistema já sabe que é uma bolsa de 3 litros. Então, ele vai de 3.000 ml até 0, porque ele vai preenchendo, então, essa bolsa. Ao finalizar os 3.000 ml, ele vai indicar 15 minutos, que é o tempo necessário para dissolver, para preparar, fazendo a dissolução desse meio de cultura aqui. Então basta deixar, ele vai preenchendo. E um detalhe interessante, essa água que está entrando é água pré-aquecida. Então o sistema aqui dentro está pré-aquecendo a água para preencher o meio de cultura, porque lembrem-se, os métodos para patógenos indicam adicionar o meio de cultura pré-aquecido. Então esse sistema faz isso. Ele tem condição de, a hora que bombear o meio de cultura para a amostra, esse bombeamento vai ser feito com o meio de cultura pré-aquecido. Também tem a opção de nós eliminarmos o aquecimento e fazermos só através da água a temperatura normal. Existe essa opção. Perfeito. Já finalizou e agora ele dá um tempo. Ele começa em 15 minutos e vai reduzindo até 0. Então esse é o momento em que a gente faz esse movimento. Então lembrando, é uma bolsa que está com meio de cultura 10 vezes concentrado. Então nós temos meio de cultura aqui ainda. E aqui do lado nós podemos acender essa luz. E a intenção dessa luz não é aquecer, não é a luz que aquece a água. O aquecimento é feito pela parte interna. A função dessa luz é ajudar durante esse tempo, que normalmente demora 10 minutos o processo de dissolução, mas o sistema pede 15 minutos. Então, durante os 15 minutos, a gente pode deixar esse meio de cultura aqui e voltar para agitar um pouco antes dos 15 minutos. Mas esse é o procedimento natural. Então, como vocês estão vendo aqui, dá para ver um pouco de luz já ali dentro, né? E assim nós vamos dissolvendo o meio de cultura. Para efeito do vídeo, para não ficarmos aqui 15 minutos, nós vamos cortar o vídeo e voltar quando nós estivermos mais próximo de 0, né? Então a contagem é decrescente. E aí vocês vão ver como o meio de cultura se dissolve. Ele vai se dissolvendo. E nós retornamos quando estiver próximo de 15 minutos. Muito bem. Então agora aqui já finalizou os 15 minutos. Como vocês podem ver, o meio está 100% dissolvido. Então lembrando, a iluminação lá dentro é justamente para ajudar a observar se não ficou nenhum grumo, se a dissolução foi perfeita. O aquecimento é feito pelo sistema interno para aquecimento da água e também para aquecimento do meio de cultura. Pois bem, aqui no painel está escrito para que a gente ele dá a opção, né? Se a dissolução foi completa, basta pressionar o sinal de positivo. Se não, se por algum acaso ainda ficou grumos, é só agitar um pouco mais para finalizar a dissolução.
Aqui já finalizou, então eu pressiono o botão positivo aqui. E agora o que ele está pedindo? Ali está pedindo para fechar, para colocar o tubo dentro da bomba peristáltica, fechar a bomba. Ele já está indicando que a bomba foi fechada, já reconheceu. E olha como eu falei anteriormente, interessante que já o que está piscando aqui é o LED de água. Então ele indica que o próximo passo agora é pressionar para fazer então um prime da água. Eu pressiono aqui. Então ele começa a bombear o meio de cultura e eu já posso parar. Muito bem. Agora é o processo de calibração com o meio de cultura. Isso é feito a cada momento que se prepara. Então, lembrando que nós estamos preparando aqui meio de cultura para fazer 130 análises, né? Então, a gente faz uma rápida calibração. O que ele está dizendo ali? Usando o meio de cultura, nós vamos, então, tarar. Então, nós taramos o becker. Depois de tarado, colocamos aqui e vamos preparar onde está. A gente vai pressionar o botão de meio de cultura porque é ele que está piscando. Então ele dispensa 20 ml e nós vamos pesar agora esses 20 ml para verificar se realmente é 20 gramas ou não. Caso seja, por exemplo, deu 21 gramas, basta vir aqui e pressionar o botão de mais e com isso vou aumentando aqui o número e vou ajustando para o valor exato que deu da pesagem. Finalizando isso, pressiono, tá vendo que está piscando aqui ml, eu pressiono ml, perfeito, já está calibrado então, e ele está pedindo para pressionar com água, então elimina o meio de cultura. Finalizo. Então agora está pronto, está calibrado o sistema para o meio de cultura. E o próximo passo é nós dizermos para o sistema quais são os volumes que nós queremos que ele trabalhe. Então, nós podemos fazer isso através de um sistema de leitor de código de barra no link que eu vou mostrar para você logo a seguir. Para facilitar, ao invés de digitar aqui cada volume de caldo, cada programa que nós vamos usar para dispensação, nós temos um link que é Millipore Sigma /ReadyStream e entrando aqui nós temos várias opções. Então, por exemplo, colocar o nome da análise que nós estamos fazendo. Então aqui eu coloquei salmonela, teste de salmonela. E aqui tem um local para nós digitarmos qual é o volume de caldo que nós temos, que nós queremos que seja dispensado. E aí também tem qual é a concentração, qual é a rapidez, né, com que o volume, então tem a opção 1 ou a opção 2, que é a rapidez com que eu vou acrescentar esse meio de cultura. Feito isso, basta eu clicar aqui para gerar um código de barras. Pronto. Então, agora eu posso imprimir, os laboratórios que usam, eles imprimem esse código de barras, tem a opção ali de imprimir, plastificam e deixam aqui próximo do equipamento. Por quê? Porque esses volumes são dependentes da metodologia que está sendo usada. Então, nós podemos fazer vários formatos de volumes aqui. Então, basta selecionar o volume, criar o código de barras e mandar imprimir. Cria outro volume, cria o código de barras e imprime. Ok? Então, com isso, nós não necessitamos digitar. Basta ir diretamente no código de barras e fazer a leitura. Então,
fazemos a leitura e vamos ter a programação pronta no painel. Então eu vou mostrar a partir de agora como que funciona o uso então dessa programação. Com os programas então já inseridos através do código de barras, lembrando então que esses códigos de barras eles são praticamente fixos, mas dá para criar quando quiser qualquer metodologia nova que vocês forem aplicar. Então agora é momento de começar a usar as amostras, né? Então colocamos aqui no meu caso eu vou usar bolsas com as amostras dentro já pré-pesadas. Então esse sistema aqui não é uma balança, ele é um painel de controle para dispensação. A balança, então você pesa a amostra e coloca aqui dentro para dispensar o meio de cultura. Esse sistema também pode ser conectado a um sistema de diluição, por exemplo, um Dilocult, né? Que são sistemas aí de pesagem e de transferência. Essa mangueira pode ir para o sistema de preparação automática também. Muito bem, então aqui o que acontece? Nós vamos selecionar, então aqui está escrito programa, eu pressiono o programa e eu tenho várias opções de programas aqui, né? Então eu vou usar a bolsa, mas também pode usar, tem alguns laboratórios que usam frascos. Então os frascos colocam a amostra aqui dentro, então pode usar o frasco normalmente. Eu vou usar a bolsa, então uso esse suporte. A minha amostra aqui, só como representação, são pedaços de melancia. Então, vamos colocar aqui. Pressiono as laterais. A bolsa já está aberta, porque aqui em cima nós colocamos essas massinhas, né, para separar, um adesivo que nós colocamos para separar. Eu já selecionei, então, o meu programa e pressiono meio. Com isso ele já vai bombear a quantidade que o programa indicou. Então o programa era para adicionar 225 ml de meio de cultura. Já fez isso, ele para e a minha amostra está pronta. Então eu venho aqui com a amostra e levo ela para o agitador, para o Stomaker, para começar então a fazer o preparo da amostra, tá bom? Vamos mostrar mais uma vez? Então, voltando para cá, temos uma segunda amostra aqui. Então, se eu quero usar um outro programa, inclusive esse programa, ele tem a dispensação do meio de cultura tá a 37 graus, então ele já está pré-dispensando a amostra aquecida com 225 ml. Eu posso buscar, por exemplo, esse aqui, vai dispensar 100 ml apenas. Então são diferentes programas dependendo da necessidade do laboratório. Então agora é outro programa, eu dispenso, ele vai dispensar 100 ml. Muito bem. Aqui está, dispensando 100 ml e está quente. Está a temperatura que eu indiquei ali no programa. E com isso, novamente, a gente vem para cá, coloca no homogeneizador e ele começa a fazer a homogeneização. Com isso, finalizamos. Então, esse é o procedimento. O procedimento é, as amostras são pesadas, são colocadas no sistema e a gente vai acrescentando a amostra, o meio de cultura, vai bombeando o tempo todo. A quantidade, como eu mencionei, de meio de cultura, essa bolsa é para 30 litros de meio, mas ela tem 3 litros, então é ergonômica, lembrando que o meio de cultura dentro é 10 vezes concentrado. E nós temos uma outra bolsa, então basta, se fosse a outra bolsa, eu não sei para o vídeo se dá aqui para ver, a gente só, essa bandeja ela vai aqui para trás. Então, se for a outra bolsa,
O tempo de preparo é o mesmo, né? Uns 15 minutos, exatamente o mesmo procedimento, só que é uma bolsa de 10 litros. A bolsa de 10 litros, ela está 10 vezes concentrada, a água peptonada tamponada 10 vezes concentrada. Então, uma bolsa de 10 litros, 10 vezes concentrada, significa 100 litros de meio de cultura. 100 litros de meio de cultura com o programa dispensando 225 ml, como é o volume mais normal, permite fazer 440 análises com uma única bolsa. Detalhe, e se não foi possível consumir toda a bolsa em um dia? Não tem problema. Está validado, nós validamos que esse meio de cultura fica aqui em cima, o sistema está completamente fechado, nós só colocamos um plug nessa ponta aqui, o meio de cultura ele está 10 vezes concentrado, então por pressão osmótica o micro-organismo não consegue se desenvolver aqui. Então o meio de cultura fica aqui guardado por 5 dias. Durante 5 dias, se o laboratório faz 120 análises, 130 análises em uma semana, pode usar essa bolsa de 3 durante uma semana sem nenhum problema. Se ele faz o volume maior, pode usar a bolsa maior de 100 ml, de 100 litros, que é possível fazer 440 análises durante essa semana. Não é necessário colocar em refrigerador, a bolsa pode ficar exatamente aqui, nós simplesmente desligamos o sistema, desliga o equipamento e fazemos uma purga. Depois de fazer essa purga, só para tirar a água do sistema, dá para guardar e começar a usar no dia seguinte. Muito bem, finalizamos, espero que vocês tenham gostado. Realmente o sistema é muito interessante, ele dá uma capacidade de preparo de meio de cultura enorme para o laboratório, como vocês puderam ver, né? Uma bolsa de 10 litros, porque ergonomicamente é só isso que nós usamos, né? Então é uma coisa pequena, permite o laboratório fazer 440 análises. Então imagine todo o volume de trabalho que isso envolve e a economia de energia elétrica que se tem ao não se precisar fazer a autoclavagem de um preparo tão grande de meio de cultura para essa quantidade de amostras. Pois bem, então contem com a gente, contem com a Merck, contem com os representantes da Merck na sua região. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like aqui e nos vemos em um próximo treinamento. Obrigado e tchau!